Olá, sejam todas e todos bem-vindos à nossa 11ª aula, aula de número 11 da obra, A Gênese Espírita. E hoje, encerrando o capítulo 3, o bem e o mal, veremos um assunto de certo modo até contundente, causa ainda muitas indagações, muitas elucubrações, muito raciocínio, muito pensamento, muitas reflexões, e que bom que seja assim. É o item destruição dos seres vivos uns pelos outros. É o título da nossa videoaula de hoje, repetindo, para que todas e todos possam se localizar, Está no capítulo 3 do livro A Gênese, de Allan Kardec, A Gênese Espírita. E o nosso assunto de hoje está nos itens de 20 a 24. Contém toda a base filosófica, a base técnica, científica deste assunto, destruição dos seres vivos uns pelos outros. E esse assunto, a contundência dele, às vezes até nem tanta comodidade deles, já Kardec já expressa com muita propriedade já no item 20, quando Allan Kardec escreve o seguinte, já iniciando, A destruição recíproca dos seres vivos é, dentre as leis da natureza, uma das que, à primeira vista, menos parecem conciliar-se com a bondade de Deus. Pergunta-se por que lhes criou ele a necessidade de mutuamente se destruírem, para se alimentarem uns à custa dos outros. Então, a problemática está lançada, Mas há muito o que se investigar, muito o que se debater, acerca desse temário. Então, o foco da ideia é destruição dos seres uns pelos outros. Talvez a primeira questão que venha à mente, e muito lógica até, é por que os seres precisam destruir-se uns aos outros. Já no item 20, Kardec já deixa muito claro que é para sobrevivência, que é, por exemplo, para nutrição, sobrevivência e nutrição. Ou no raciocínio de Kardec, sobrevivência através da nutrição. Nós precisamos de nos alimentarmos, para sobrevivermos. Mas o assunto vai além. Vamos tecer aqui ao longo da nossa aula de hoje raciocínios acerca disso, do porquê que as espécies lutam umas com as outras, destruindo invariavelmente umas às outras. Na verdade, precisamos aludir, como sempre, os fundamentos da doutrina espírita. Então, eu sempre costumo falar isso, que toda a nossa compreensão, todo o nosso raciocínio acerca da vida, ele precisa pautar-se nos 5 princípios fundamentais da doutrina espírita, revisando-os: a existência de Deus, com todos os seus atributos, a existência e imortalidade da alma, do espírito, como queiram, a pluralidade das existências, que aí já evocamos a reencarnação, a comunicabilidade entre o mundo espiritual e o mundo material, e, finalmente, a evolução espiritual contínua, Evoluímos sempre. Esses 5 princípios, eles pautam a vida.
É válido lembrar, nesse momento também, de refletirmos um pouco sobre o agora, sobre o momento em que nós estamos vivendo enquanto espécie humana. Nós somos seres, estamos encarnados aqui na Terra, né, nessa linda joia azul que singra o espaço infinito, e nós vivenciamos duas realidades. Todos nós encarnados, vivenciamos duas realidades. A realidade da matéria, pois possuímos um corpo material e orgânico, e a realidade do espírito, do qual talvez pouco sabemos, da qual a vivência desse mundo espiritual é muito variável, né? Há desde o materialista puro, aquele ou aquela que só acredita na matéria, que não acredita na realidade do espírito, até os São Paulos da vida, os Chico Xaviers da vida, Jesus Cristo, que vivia uma vida quase que totalmente espiritual, os grandes iluminados, o Buda, para citar um exemplo, né, o nosso Siddhartha Gautama, e por aí vai. E entre esses dois pontos polares, né, os dois pontos polares, o materialista absoluto e Jesus Cristo, que é o exemplo máximo da espiritualidade, temos aí uma gama enorme nesse intervalo. E nós nos inserimos, nós, seres dessa época, que estamos vivendo essa época do planeta, né? E aí eu vou procurar sempre pontuar o momento em que nós estamos vivendo. Eu acho que isso é importante, não só agora, mas como para a posteridade também. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo, hoje é sábado 11 de julho de 2020, de Nosso Senhor. Estamos vivendo uma pandemia pelo coronavírus, né? E pelo novo coronavírus, o mundo todo ainda está sofrendo por essa pandemia, né? Muitos países, alguns já chegaram no ápice da pandemia e alguns já passaram por isso, outros já passaram e agora está retornando. O Brasil mesmo, nesse momento, encontra-se ainda na curva pandêmica platorial. Ainda não conseguimos controlar essa pandemia, só para citar o momento histórico em que nós estamos vivendo. E que, na verdade, acaba conciliando e tendo tudo a ver com a questão do texto: destruição dos seres vivos uns pelos outros. Aliás, a nível celular, nós temos até no interior do nosso organismo e no interior de todos os organismos vivos, pois todos os organismos vivos têm como unidade fundamental a célula viva. E mesmo a célula viva pratica ou exerce o hábito de, às vezes, destruir umas às outras, através do fenômeno da endocitose. Endocitose é o processo pelo qual uma célula engloba, às vezes, outra célula, quer seja para defender-se, quer seja para nutrir-se. De novo, aí, olha, a nutrição, a alimentação, ou envolve partículas, né? A endocitose, ela divide-se em fagocitose, quando aquilo que é englobado pela célula é sólido, ou pinocitose, quando aquilo que a célula engloba é líquido. E o nosso sistema imunológico, esse verdadeiro exército protetor do nosso corpo, é feito por um batalhão de células que, identificando corpos estranhos no nosso corpo, ele vai lá e destrói esses outros corpos. Então, vamos começando a entender que, vamos assim, didaticamente, só didaticamente, porque não há como separar uma coisa da outra na Terra, no mundo encarnado,
Mas vamos imaginar a vida material e a vida espiritual. Ambas possuem regras, possuem leis muito bem definidas. Tanto temos regras para a vida material, como temos regras para a vida espiritual. E quando eu chamo vida material, eu estou me referindo ao organismo, estou me referindo às leis que regem, né, o funcionamento do corpo humano e do organismo de qualquer ser vivo. E dentre essas regras, as duas principais, pode-se dizer, é a nutrição e a defesa. E no processo de nutrição, o que é o processo de nutrição? Todos os seres orgânicos precisam para viver de água, de proteína, de sais minerais, de gordura, de açúcar e oxigênio. Basicamente, a esmagadora gama dos seres vivos necessitam desses nutrientes, né? Aliás, necessita de alimento para sobreviver. E, pela lei de conservação, cada ser, ou melhor, cada espécie, né, cada raça, vai encontrando na natureza os meios para buscar os seus alimentos. Seguindo aqui, aliás, antes de seguir no texto, eu gostaria, porque aqui nós podemos traçar dois cenários, digamos assim, ou dois coadjuvantes desse cenário. Um é seres vivos contra seres vivos, isso acontece na natureza a todo instante. Basta, eu acho que todos, invariavelmente, já devem ter visto algum documentário do canal Nat Geo, né, National Geographic, do Animal Planet. Então, como é que são a vida dos leões na África, nas savanas africanas, né? Como ocorre a cadeia alimentar, os níveis tróficos, né? O que é um nível trófico? Toda a energia que tem na Terra provém do Sol. Então, na verdade, nós precisamos da energia do Sol para sobreviver. Então, como é que funciona o nível trófico? A energia do Sol chega à Terra, os seres que primeiro se beneficiam dessa energia, que são os seres que estão no nível trófico 1, são os vegetais, as plantas verdes, que através do processo fotossintético pega gás carbônico do ar junto com água e na presença da luz solar liberam oxigênio e ainda sintetizam glicose para o seu próprio consumo, então usando a energia solar. Os vegetais, então, absorvem através do consumo essa energia solar em primeiro nível. Daí as plantas verdes, os vegetais, sejam considerados do nível trófico 1. O gado, por exemplo, se alimentam das plantas. Então o gado já faz parte do nível trófico 2, porque eles já vão captar essa energia solar em segundo nível, já que o gado se alimenta das plantas. E os seres que se alimentam do gado, principalmente nós, seres humanos, pertencemos ao nível trófico 3, que já nos alimentamos da carne, em busca de proteínas, e embutido nas proteínas já está também essa energia proveniente do Sol. E essa é a regra. Essa é a regra. Nós precisamos disso para viver. As coisas foram feitas assim. As coisas são feitas dessa forma. Eu gostaria de sugerir, para quem quiser, 2 filmes que retratam essa busca de sobrevivência através da nutrição, inclusive como se dá a evolução através da nutrição também. 2 filmes maravilhosos que eu queria sugerir agora. Um deles é 2001, Uma Odisseia no Espaço, do diretor Stanley Kubrick. Principalmente a primeira parte do filme, que é A Aurora da Humanidade. Vocês podiam assistir, o filme é belíssimo, mas é um filme muito longo. Mas para o nosso texto, o início do filme, A Aurora da Humanidade, ele traz um raciocínio maravilhoso sobre como o ser humano
como os primatas evoluíram e mudaram os padrões de comportamento por causa da alimentação. Nós éramos inerentemente agrícolas, arborígenes, descemos em algum momento da história das árvores, desenvolvemos ferramentas e passamos a caçar animais. Inclusive seres humanos entre seres humanos. O canibalismo nessa época era muito comum. Nos alimentávamos inclusive de carne humana. Depois demos preferência à carne bovina, suína, caprina e por aí vai. 2001, Odisseia no Espaço, nesse começo, a aurora do homem ou da humanidade, retrata de uma maneira muito interessante esse período histórico. Um outro filme que eu recomendaria é um filme do cineasta francês Jean-Jacques Arnaud. Esse filme é de 1981, que é A Guerra do Fogo. A Guerra do Fogo. Vale a pena muito esse filme. Ele é muito interessante, a temática dele. E ele é bem mais violento, mas assim, bem mais também num grau de realismo muito grande. Ele retrata inclusive o consumo de carne humana por outros seres humanos, num dado período, claro, equivalente da história humana. E para não ficarmos só, para nós entendermos como há essa lei de conservação, tem um livro também famoso, né, o autor é o Herman Melville, que é A Baleia Moby Dick. E nesse livro, A Baleia Moby Dick, que virou até em diversos filmes a respeito, conta a história de marinheiros, né, que ficaram perdidos em alto mar e, numa certa altura, eles tiveram que praticar canibalismo para sobreviverem. Então, a história está repleta desse tipo de assunto. E que parece realmente aterrador, que parece realmente, enfim, a gente às vezes leva a duvidar, nos levamos a confrontarmos em pensamento, né, o porquê do porquê de as coisas serem assim, do porquê de nós precisarmos realmente de outros seres para a nossa subsistência. Por que de repente não encontramos outras fontes nutricionais que não precisamos assim agredir outros seres, dando um salto no tempo, né? Estamos em 2020, confundi com o filme, né? Estamos em pleno 2020, metade de 2020. Claro que da aurora do homem até os dias de hoje, descobrimos ciência, descobrimos biotecnologia, descobrimos engenharia genética. Hoje temos uma agricultura muito promissora. Hoje temos possibilidade de conseguir nutrientes até sem precisar destruir a vida de ninguém. Vide aí os vegetarianos, vide os veganos, que é uma realidade factível, né? É uma realidade real mesmo, por assim dizer. Então estamos numa época da humanidade que realmente não necessitamos mais de comprometer a vida de outros seres. Muito embora o consumo de carne de todas as naturezas, de pássaros, bovinos, suíno, caprino, piscianos, aves, enfim, ainda é realmente uma realidade, né? Então, voltando aqui a Kardec, né? Voltando a Kardec, ele mesmo ainda no item 20 nos dá uma pista para nós começarmos a compreender essa realidade, para entendermos inclusive a justiça divina nessa realidade. O item 20 é a questão de por que necessitamos da destruição de seres uns com os outros. E vamos nos lembrar agora do que eu citei já sobre endocitose, das
tremendas lutas que ocorrem no nosso organismo entre o nosso sistema de defesas, as nossas células protetoras, que são os fagócitos, né? Envolvendo as células que tentam nos atacar. Aliás, a pandemia que estamos vivendo, né, trata-se de um vírus, que como é que esse vírus funciona? Ele penetra na célula viva, saudável, destrói a célula para simplesmente poder multiplicar-se. O vírus ele não consegue multiplicar sozinho, ele não possui esse mecanismo, mas ele invade uma célula viva para que essa célula viva forneça os meios para que o vírus multiplique o seu conteúdo genético. É assim que o vírus funciona. Então, por mais cruel que possa parecer, por mais realmente mordaz que isso seja, e realmente o que o vírus está fazendo é tentando sobreviver. O que ele está fazendo é tentando perpetuar a própria espécie dele mesmo. Não é diferente do que nós fazemos, não. Nós, seres humanos, ao longo da nossa jornada na Terra, ao longo desses aproximadamente 10 mil anos de civilização humana, o ser humano não tem só 10 mil anos na Terra, não. Estou falando 10 mil anos de civilização, aproximadamente, civilização inteligente. Ao longo de toda essa era, se nós esticarmos muito o período histórico, nós podemos voltar a até 50 mil anos. Ao longo desse período, o que nós fizemos foi devastar espécies, inclusive devastar raças humanas inteiras. Existe uma lista enorme de seres que estão em extinção por causa do ser humano, então nós não agimos de maneira tão diferente assim, não. O câncer, por exemplo, essa doença que tira a vida todos os anos de milhares de seres humanos, o câncer nada mais é do que um grupo de células que acaba se desenvolvendo fora do padrão normal humano, passa a ter um genoma diferente e quer viver, e quer se multiplicar. E para isso vai roubando energia e tecido humano. É essa intrincada luta pela sobrevivência que pauta a vida material. Kardec é muito enfático com isso, nós vamos ver daqui a pouco. Essa vida pela sobrevivência, ela é inerente ao ser vivo, é inerente à matéria orgânica. Mas vamos então, dando prosseguimento. No item 20, Kardec termina assim, para que nós possamos compreender toda essa situação, Kardec nos dá a dica. Ele diz assim, só o conhecimento do princípio espiritual considerado em sua verdadeira essência e o da grande lei de unidade que constitui a harmonia da criação pode dar ao homem a chave desse mistério e mostrar-lhe a sabedoria providencial e a harmonia exatamente onde apenas vê uma anomalia e uma contradição. Então está lançado aqui os princípios para nós compreendermos a razão por trás desse fenômeno da destruição de uns para os outros, para nós compreendermos o porquê de as coisas serem assim, de o jeito das coisas serem assim. Precisamos entender então o princípio espiritual. O que é o princípio espiritual? Em linhas gerais e resumidamente, é que todo ser vivo ele possui um princípio espiritual imperecível. Isso aqui é o mais importante. Imperecível, indestrutível. Por mais cruel que seja, aquilo que está sendo destruído, aquilo que está sendo consumido é matéria. O princípio espiritual que habita aquele organismo sobrevive. Então, o dano que se faz é unicamente material. Eu sei que talvez seja difícil aceitar, seja um tanto quanto difícil compreender, mais difícil ainda de aceitar, mas as coisas são como são. Apenas o nosso apego à matéria,
a nossa valorização exagerada ao que é material, nos faz dar importância somente à matéria e não considerar o espírito que é eterno. Nos lembremos sempre dos 5 princípios da doutrina espírita. E a grande lei de unidade é a sabedoria divina, né? Deus não fica construindo uma lei para cada tipo de situação ou para cada tipo de ser. Deus construiu leis perfeitas, baseadas cientificamente nas 4 leis, né? 4 forças fundamentais da natureza: eletromagnetismo, gravitação, força forte e força fraca. Esses 4 princípios, eles regem toda a fenomenologia material. E quanto à espiritual, até tem interação dela também, mas isso é assunto para um outro momento. Olha só, no item 21, Kardec, inclusive, tece uma pequena explicação sobre o princípio espiritual. Quando ele diz, já no item 21, ele escreve: a verdadeira vida, tanto do animal como do homem, não está no invólucro corporal, do mesmo que não está no vestuário. Está no princípio inteligente que preexiste e sobrevive ao corpo. Então, em linhas gerais, é aquilo que nós faláramos sobre o princípio espiritual, o princípio inteligente que sobrevive à matéria. E aí Kardec continua: esse princípio necessita do corpo para se desenvolver pelo trabalho que ele cumpre realizar sobre a matéria bruta. Compreendamos esse material sobre a matéria bruta, a ação de todos os seres vivos, desde uma célula bacteriana, desde um micróbio que trabalha, que exerce metabolismo, que interage com outras células, até nós, né? Que até onde se sabe, ou pelo menos nos consideramos o ápice da evolução no nosso planeta, né? Muito embora tem muita gente que questiona se realmente nós somos os ápices, o ápice, na verdade, da inteligência, né? Basta nos lembrarmos que nós já detonamos 2 bombas nucleares contra outros seres vivos, nós desenvolvemos guerras, nós desenvolvemos armas de destruição em massa, nós desenvolvemos substâncias químicas entorpecentes, nós pregamos o consumismo como uma verdadeira religião. Se você não consome, você não é considerado ninguém, você é valorizado pelo que você tem e não pelo que você é, e nos chamamos de inteligentes, né? Bom, de outra feita comentaremos mais sobre isso. Então, Kardec, ainda no item 21, olha só o que ele escreve: por meio do incessante espetáculo da destruição, ensina Deus aos homens o pouco caso que deve fazer do envoltório material e lhe suscita a ideia da vida espiritual, fazendo que a desejem como uma compensação. É verdade que aqui é um nível de raciocínio muito elevado, é um nível de raciocínio transcendente que eu creio estamos longe ainda de... Estamos longe de entender na inteireza e estamos numa maior distância ainda de aceitar, de você entender que o que acontece com o corpo, com o que acontece com a matéria, é só do corpo. O mais importante é que o espírito sobrevive. Há até o risco de desenvolver, em função disso, uma insensibilidade. Então o corpo não quer dizer nada, o corpo não significa nada, a matéria não serve para nada, e isso não é verdade. Não é isso que Kardec está ensinando, não foi isso que os espíritos ensinaram a Kardec. Os espíritos, aliás, a doutrina espírita nunca desvalorizou a matéria. O que a doutrina espírita nos convida é valorizar corretamente cada coisa, como, aliás, Jesus já nos ensinou há mais de 2000 anos atrás, quando ele nos pediu para cultivar primeiro os valores espirituais, para darmos importância primeiro ao mundo espiritual, aos valores do espírito. E ele não desconsiderou a matéria não, porque em seguida ele diz na verdade na inteireza: buscai o mundo espiritual primeiro, e todas as outras coisas vos serão dadas
dadas em acréscimo. Então, em momento nenhum, Jesus Cristo, nem a espiritualidade superiora, nem o Espiritismo, nem Allan Kardec, nem nenhum vulto nenhum ícone da doutrina espírita desvaloriza a matéria. Apenas nos convida a tecer um olhar de maior importância ao espírito, a tentarmos entender nas leis da natureza, nas leis divinas, uma unidade, um conjunto lógico, um conjunto pertinente que se encadeia, que vai evoluindo. Olha só. Você pode objetar, é óbvio, como Kardec escreve aqui, ó. Objetar-se-á, não podia Deus chegar ao mesmo resultado por outros meios, sem constranger os seres vivos de se entredestruírem? Será que poderia? Bom, é Deus, ele pode tudo, mas ele escolheu esse jeito de ser das coisas, né? Por que de repente nós também não fotossintetizamos, né? De repente, sei lá, uma solução, Deus poderia criar os seres animais, corporeamente animais, como nós somos. De repente, nos alimentamos de luz solar, como as plantas fazem também, por exemplo. E por que ele não fez assim? Por que ele não fez assim, né? A Kardec responde aqui, ó, no finalzinho do item 21. Deus há de ser infinitamente justo e sábio. Procuremos, portanto, em tudo a sua justiça e a sua sabedoria, e curvemo-nos diante do que ultrapasse o nosso entendimento. O problema é que nós queremos analisar as coisas do nosso ponto de vista, restritíssimo, incompleto e, além de incompleto, extremamente imperfeito. O que é a consciência humana? O que é a inteligência humana em função de uma sabedoria que é infinita? O que é a inteligência humana em função, ou se comparada a uma inteligência que é suprema, que é infinita, que é Deus? E nós queremos parametrizar Deus através dos nossos parâmetros. E nós queremos tecer e conduzir a sabedoria divina como se fosse a nossa própria sabedoria. E está aí o nosso erro. E Allan Kardec, de maneira muito patente, de maneira muito lúcida, nos convida a isso. Procuremos, portanto, em tudo a sua justiça e a sua sabedoria, e curvemo-nos diante do que ultrapasse o nosso entendimento. De novo, lembra dos 5 princípios? O primeiro deles é Deus. Então, se você não considerar Deus, você não vai obter lógica em nenhuma dessas questões, você não vai obter resposta em nenhuma dessas questões. Ficou claro isso, né? Talvez nem tanto. Isso requer reflexão mesmo. Requer profundo pensamento a respeito dessas coisas. Os 5 princípios que pautam a doutrina espírita, eles precisam ser refletidos todos os dias de nossa vida. E é muito importante isso. E aí no item 22, né, Kardec claramente no final ele diz assim, ó, ele escreve: eis porque os seres se nutrem uns dos outros. Mas então é o corpo que se nutre do corpo, sem que o espírito se aniquile ou altere. Fica apenas despojado do seu invólucro material. Claro que isso, do ponto de vista de quem está consumindo, é cômodo, né? Do ponto de vista de quem está sendo consumido, é outra realidade. Mas, de novo, recai aqui a pequena visão que nós temos sobre o todo. E nós fazemos isso indiscriminadamente no consumo de carne, no consumo de matéria orgânica, que provado está já, que causa, dentre outras coisas, está causando, dentre outras coisas, um dano terrível à atmosfera da Terra. Mas, lembra da evolução espiritual? Lembra da evolução? 5º princípio da doutrina espírita. Já estamos começando a compreender muitas coisas, né? Muitas coisas. E aí no item 23, Kardec começa a tecer o que ele chama de considerações morais mais elevadas, né?
no item 23 ele escreve assim, ó: é necessária a luta para o desenvolvimento do espírito. É interessante essa frase, é necessária a luta para o desenvolvimento do espírito. Lá no filme que eu sugeri para vocês, o 2001, Uma Odisseia no Espaço, nesse capítulo, nessa parte inicial, que é a aurora do homem, isso fica bem claro. Isso fica bem claro que quando o primata ele começou a se alimentar de proteína animal, quando ele passou a consumir carne mesmo, o cérebro se desenvolveu, houve um avanço e por consequência disso a nossa inteligência subiu patamares. Passamos inclusive em função de nós termos que caçar agora e caçar em grupo, passamos a andar sobre duas pernas. Ou seja, olha o que a alimentação animal de cara já provocou: o desenvolvimento do nosso cérebro, o desenvolvimento da nossa postura, ou seja, há inerente aí uma evolução, primeiro material, e como consequência moral também, porque como para caçar o ser humano agora precisava se unir em grupos, para caçar não só outros seres humanos, mas para caçar antílopes, caçar elefantes, seres muito maiores e mais perigosos, o ser humano precisou se unir a outros seres humanos, a desenvolver inteligência, a desenvolver hierarquias, a desenvolver interações entre os seres humanos. Já começamos aí nessa época humana a desenvolver em nós mesmos inteligência, afetividade, enfim, moralidade, ainda que em germen. E é claro que fique bem claro, eu estou falando de milênios atrás, eu não estou falando de agora não, muito que embora mesmo nos dias atuais ainda temos tristes espetáculos de sangue provocado pelo próprio ser humano. Então, Kardec escreve no item 23, é necessária a luta para o desenvolvimento do espírito. Na luta é que se exercita suas faculdades, o que ataca em busca do alimento e o que se defende para conservar intelectuais. Então, observem aí o que eu acabei de expor, né? E o próprio Kardec agora, numa linguagem muito lúcida, nos mostrando que realmente o ato de caçar, o ato mesmo de destruir, eu acho que fica bem claro agora, a partir desse momento, e nós começamos a entender a lei de destruição. E como a lei de destruição ela está vinculada à lei de conservação. Afinal de contas, nós precisamos de proteínas. Nós precisamos ainda da vida animal. Não dá para viver só de vegetal, porque nós precisamos de proteínas. Precisamos de muitas coisas que só a carne nos delega. É claro, tenham calma, o vegetariano que estiver me ouvindo, o vegano que estiver me ouvindo, tenham calma. Ciência e tecnologia nós desenvolvemos, já estamos caminhando para o desenvolvimento de meios com os quais não necessitaremos mais disso, não necessitaremos mais disso. Vamos chegar lá daqui a pouco, nessas reminiscências, né? Aí no item 24, claramente Kardec ele abandona um pouco o ser humano, né, e fala das espécies propriamente ditas, né, das espécies inferiores, quando ele diz assim, ó, nos seres inferiores da criação, naqueles a quem ainda falta o senso moral, em os quais a inteligência ainda não substituiu o instinto, a luta não pode ter por móvel senão a satisfação de uma necessidade material. Ora, uma das mais imperiosas dessas necessidades é a da alimentação, visto que, de um móvel mais elevado, os poderia estimular. É nesse primeiro período que a alma se elabora e ensaia para a vida.
Aqui nós temos uma questão embutida nesse princípio, temos uma questão complicadíssima, uma questão que agora mesmo, nessa aula 11, eu não vou entrar nessa questão, né? É no tocante, e aí mexer num ponto quiescente, mexer num ponto nevrálgico da doutrina espírita, inclusive falar de algo que ainda há controvérsias mil ainda entre todos os pesquisadores que se debruçam sobre esse tema, é o fato de que nós precisamos entender o nosso próprio desenvolvimento espiritual. Afinal de contas, o espírito humano já povoou outros seres? Essa é a questão, né? Já sabemos que no estágio em que nós estamos, né, a metempsicose não é algo real, né? A metempsicose é impossível, ou seja, não podemos reencarnar em animais. Mas já encarnamos em algum animal? Nos momentos primevos da nossa vida, na nossa gênese, já povoamos, enfim, os outros reinos da natureza? O princípio espiritual que Deus criou, que hoje já atingimos o nível da consciência, né? Já passeamos, por assim dizer, no reino mineral e, por consequência da evolução, evoluímos para o reino vegetal, e do reino vegetal escalamos o reino animal e começamos no reino animal inferior e hoje somos o que somos? Só algumas questões que eu vou deixar no ar para que nós, com certeza, vamos discutir sobre isso em aulas por vindouras, né? Não hoje. Hoje não nos debruçaremos sobre isso. Mas aqui Kardec, nessa visão, ele deixa implícito, talvez, que sim, que talvez o princípio espiritual tenha povoado essas eras. Mas é isso que está localizado aqui. Em outras obras, como o Livro dos Espíritos, por exemplo, às vezes existem afirmações que já denotam uma ideia diferente. Como, por exemplo, no Livro dos Espíritos, lá na introdução, no resumo do ensinamento dos Espíritos, tem um item que os Espíritos superiores dizem a Kardec, que o espírito humano foi criado para habitar corpos humanos. Mas isso, como eu falei, tem muitos detalhes, muitas variáveis, questões muito elevadas, questões filosóficas, questões antropomórficas, questões biológicas, genéticas, questões até psicológicas. Não é um assunto simples. Não é um assunto simples. Mas chegará o momento de nós abordarmos essa questão, né? Kardec, ainda no item 24, olha só, e aí é muito importante, importantíssimo, que segue aqui no item 24, que trata agora do nosso desenvolvimento, né? Kardec escreve assim: no homem há um período de transição em que ele mal se distingue do bruto. Nas primeiras idades, domina o instinto animal e a luta ainda tem por móvel a satisfação das necessidades materiais. Mais tarde, contrabalançam-se o instinto animal e o sentimento moral. Luta então o homem não mais para se alimentar, porém para satisfazer a sua ambição, ao seu orgulho, à necessidade que experimenta de dominar. Para isso, ainda lhe é preciso destruir. Todavia, à medida que o senso moral prepondera, desenvolve-se a sensibilidade, diminui a necessidade de destruir. Acaba mesmo por desaparecer, por se tornar odiosa. O homem ganha horror ao sangue. Contudo, a luta é sempre necessária ao desenvolvimento do espírito, pois, mesmo chegando a esse ponto, que parece culminante, ele ainda está longe de ser perfeito.
Só à custa de muita atividade adquire conhecimento, experiência e se despoja dos últimos vestígios da animalidade. Mas, nessa ocasião, a luta de sangrenta e brutal que era se torna puramente intelectual. O homem luta contra as dificuldades, não mais contra os seus semelhantes. E que bonito, né? Que lindo. Aqui Kardec está tratando o perfil da história da humanidade, o perfil de como nós começamos, como nós estamos agora e o que nos aguarda no futuro. Há milênios atrás, há uns 100 mil anos atrás, entre 100 e 200 mil anos atrás, nós nos matávamos uns aos outros para nos devorarmos. Nós aproveitávamos de todos os seres vivos, inclusive semelhantes a nós mesmos, os nossos semelhantes, para a nossa nutrição. Isso está muito retratado, bem retratado no filme 2001, e numa certa cena, muito forte inclusive, mas uma cena maravilhosa que retrata isso no filme A Guerra do Fogo. Tem uma cena lá peculiar que retrata isso. Mas aí nós fomos desenvolvendo, como já debatemos aqui, em inteligência, em moral, descobrimos a agricultura, descobrimos a pecuária. Então abandonamos a caça, pelo menos para consumo dos próprios seres humanos, porque desenvolvemos a pecuária e a agricultura. Então a alimentação, os padrões alimentares ganharam realmente muito mais sofisticação, de maneira que a humanidade evoluiu e praticamente não existe mais canibalismo nos dias de hoje, salvo engano em algumas tribos primárias, primitivas ainda, mas em lugares ainda não civilizados e na verdade que se tem conhecimento é algo assim restritíssimo. Podemos dizer que do ponto de vista absoluto não há mais canibalismo entre os seres humanos. Aprendemos ao consumo da carne, do peixe, das aves, e mesmo assim pode-se dizer que o planeta Terra está num processo de transição, como todos nós sabemos. Cada vez mais nos chega o apelo do consumo do consumo de vegetais, da busca de proteína vegetal, do uso da soja, do uso de outros recursos, do não precisar matar para se obter a proteína. Só para citar um exemplo, não precisa, na verdade, de fato, matar um outro ser para você obter a proteína animal. Podemos obter proteína do ovo, por exemplo. O ovo, sim, é riquíssimo em proteína, derivados do leite, também como queijo, iogurtes, coalhadas, riquíssimos também em proteína. A albumina, que é a clara do ovo, é uma proteína riquíssima. O mel de abelha, além da glicose, o mel de abelha possui os 20 aminoácidos que os seres humanos utilizam. É um alimento completo. E a engenharia genética, a bioengenharia tem desenvolvido formas alternativas, a busca de formas alternativas de nutrição, que eu diria que a médio prazo, eu acredito muito nisso, que a médio prazo a humanidade vai poder, de uma vez por todas, se livrar do consumo de carne, se livrar do consumo de carne animal. A bioengenharia ela tem sido muito eficaz no projeto futuro de carnes sintéticas, no produto de carnes com o mesmo teor, proteico, no entanto, não vindo de outros seres. Salta aos olhos o processo evolutivo que nós estamos em franco momento. Claro que isso não é para hoje, não é para amanhã, não é ainda para esse ano. O apego à carne, o poder da carne ainda é muito grande em nós. Para certas pessoas, o
a imagem de uma picanha, de uma costelinha, de uma maminha, do cupim, é algo até hipnotizante. É algo até hipnotizante. E ainda nos é muito difícil romper esses laços. Mas já estamos progredindo. Já estamos tecendo um olhar diferente sobre essa questão. Já paramos para pensar nisso, já paramos para conjecturar. Eu acho que quanto à nutrição, sem dúvida alguma, as ciências no ramo da bioengenharia, com certeza vai nos levar a uma realidade totalmente insuspeita nos dias de hoje. O que me preocupa, sabe, é a fase em que estamos no tocante à violência por si, pois o ser humano não deixou de matar. O ser humano ainda, muitos de nós ainda têm o desejo de sangue. E isso é o que me preocupa muito. Kardec fala num futuro, ao meu ver, ainda longínquo, na qual o ser humano vai combater somente ideias, o ser humano vai deixar de combater o próprio ser humano. E essa é uma visão, é um cenário o qual nós estamos muito distante ainda nos nossos dias. Guerras acontecem, para vocês terem ideia, no Oriente Médio, na Península, aliás, no continente africano. Guerras sangrentíssimas estão ocorrendo agora mesmo. Líderes de rincões, de pixels dessa nossa bola azul, hedonistas ainda, vingativos, com desejo de sangue. Aliás, muita gente ainda usa com orgulho ainda o termo de sangue no olho, como se isso fosse uma qualidade. É triste ver o quanto muitos seres humanos ainda usam disso. Fulano tem sangue no olho, e ele é aplaudido por isso. E ele é exaltado por isso. Os nossos gostos ainda são muito primitivos. Nós ainda cultuamos, por exemplo, e como esporte, olha só, é como esporte. Cultuamos lutas ainda violentíssimas. Na minha opinião, aí é minha opinião, tá? Quem não concordar, eu peço desculpas. Mas eu vejo com muita tristeza lutas como, por exemplo, o UFC, lutas violentíssimas e que lotam ginásios. As pessoas gostam ainda de ver um ser humano batendo no outro. As pessoas sentem prazer ainda de ver um ser humano sangrando o outro ser humano. Os espetáculos de maior audiência no nosso mundo, agora em 2020, são os espetáculos que trazem sangue. Então, esse horror ao sangue que Allan Kardec alude aqui, ainda não é realidade. Claro que a humanidade já evoluiu muito, sobremaneira. Claro que muitos realmente têm horror já a essas coisas, a violência, a sangue, a humilhação. Mais e mais e mais, muitas e muitas pessoas, bilhões delas têm horror a isso. Mas ainda há uma parcela muito grande de pessoas que ainda se comprazem com isso. Só para ter uma ideia, em pesquisas realizadas pela USP, no Departamento de Ciência do Comportamento, infelizmente não deu tempo de eu trazer os números precisos da estatística, mas só a nível de Brasil, uma considerável parcela da nossa sociedade é a favor da pena de morte. Uma considerável parcela da nossa sociedade é a favor, inclusive, de pena de morte exposta ao público. Nessa pesquisa, muitas pessoas afirmaram que se tivessem execução em público, elas iriam, como há 2000 anos atrás, né, aconteciam nas terras bárbaras, nos fenômenos, nos tristes eventos de apedrejamento.
nos tristes eventos dos circos romanos, em que se preenchiam os anfiteatros para verem as pessoas sendo devoradas por leões. E parece que nos dias de hoje, ainda nos dias de hoje, esse sentimento pelo sangue, esse desejo de ver o escabroso, o macabro, ainda faz parte do rol de sensações que muitos e muitos e muitos seres humanos ainda têm de desejo e de vontade. Marca indelével ainda do primitivismo que nós temos ainda. Marcas ainda indeléveis do fato de que, queiramos ou não, a despeito de muitos boatos por aí, nós somos ainda um planeta de provas e expiações. Nós somos ainda, como os espíritos superiores nolo dizem lá no Livro dos Espíritos, somos ainda um dos planetas pertencente à categoria de um dos mundos mais atrasados que existem. Sim, estamos em transição, é claro. 18 de abril de 1857, data oficial da vinda do Espiritismo à Terra, com certeza marcou o início dessa transição. Mas de lá até agora passaram-se só 163 anos. É um tempo muito curto, para milênios de sangue derramado nessa nossa linda joia azul. É claro que já estamos despertando, com certeza, já estamos tecendo outros olhares. É claro que a justiça humana hoje já é muito superior à de outrora. É claro que até mesmo no consumo de carne animal já existem órgãos reguladores. Pululam no mundo inteiro sociedades de proteção aos animais. Há órgãos reguladores, inclusive do consumo de matéria animal. Prova também indelével de que sim, já evoluímos. Prova inconteste, sim, de que já estamos subindo os degraus dessa escada muito grande, infinita da evolução. Mas daí a estarmos nesse ponto que Kardec cita como o homem luta contra as dificuldades, não mais contra os seus semelhantes, estamos engatinhando, sim. A solução para isso, eu concordo muito com Allan Kardec, eu concordo muito, aliás, com o próprio motivo da vinda do Espiritismo à Terra. Nós vamos conseguir isso paulatinamente, abandonando o materialismo. O materialismo é a nossa chaga. Orgulho e egoísmo, eles se sustentam no materialismo, é no apego à matéria. É no ter e não no ser. É na valorização do corpo e não do espírito. É na consideração do mundo que encanta os olhos e cega o coração. A nossa solução está no que, aliás, Jesus Cristo já nos disse há mais de 2000 anos atrás. Busquemos primeiro o reino espiritual. E eu vou encerrar a nossa videoaula citando uma observação que está no finalzinho do capítulo 3. As doutrinas materialistas trazem em si o princípio de sua própria destruição. Têm contra si não só o antagonismo em que se acham com as aspirações da universalidade dos homens e suas consequências morais, que farão, sejam elas repelidas, como dissolventes da sociedade, mas também a necessidade que o homem experimenta de se inteirar de tudo o que resulta do progresso. O desenvolvimento intelectual conduz o homem a reconhecer que doutrinas que não satisfazem ao coração, nem à razão, nem à inteligência, que deixam problemáticas as mais vitais questões, venham a prevalecer algum dia? O progresso das ideias matará o materialismo, como matou o fanatismo. Eu não sei se matou o fanatismo, não. Acho que existem muitos fanáticos ainda no nosso globo.
Existem terroristas ainda no nosso globo. Pessoas que tiram a própria vida, homens bombas que destroem grupos inteiros de pessoas e acham que isso está certo. Eu acho que nem nesse nível ainda estamos. Temos muito fanatismo ainda no nosso globo. Mas certamente a ideia, o raciocínio lógico, o raciocínio integral e evolutivo nos leva inevitavelmente ao espiritualismo, nos leva inevitavelmente a compreender o espírito imortal que somos, a compreender o espírito que temos diante de nós, uma vida eterna, que temos diante de nós caminhos maravilhosos a percorrer, se cultivarmos o amor, se cultivarmos o conhecimento, se cultivarmos a ciência, se cultivarmos as descobertas. E para isso, somente quando nós deixarmos de matar de fome, de raiva e de sede, nós poderemos realmente contar com seres maravilhosos que são destruídos todos os dias de fome, de raiva e de sede. Quantas crianças que morrem à fome, se tivessem a chance de viver, não seriam brilhantes cientistas que descobririam tecnologias maravilhosas, que descobririam curas para doenças que hoje são incuráveis, que seriam músicos que fariam, que comporiam músicas que encantariam ao espírito que somos, que desenvolveriam então uma sociedade que nós talvez sequer imaginamos. Então, infelizmente, hoje eu encerro dizendo que o ser humano assassina todos os dias o seu próprio futuro. Que bom que não vai ser sempre assim. Pois acreditando nos 5 princípios da doutrina, o último princípio, evolução permanente, evolução sempre, um dia nós aprenderemos. Acho que já aprendemos muita coisa, estamos aprendendo outras mais ainda, é uma questão de tempo, para o qual não temos olhos ainda. Beijo no coração, muita paz e até o próximo encontro, a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.